hoje, operação da Polícia Federal para apurar corrupção na intervenção federal no Rio de Janeiro. Braga Neto teve seu sigilo telefônico quebrado, compras aí de equipamentos para a polícia, tal, todos superfaturados. E aí a gente chega, então, a gente se depara com a corrupção dos militares. Léo, o que você diria? Eu diria que era previsível. Elementar, meu caro Tucci. Todos nós sabíamos disso, todos nós falávamos sobre isso, mas existiam aqueles que acreditavam que dos militares acreditavam que militar era incompatível com corrupção. E eu estou vendo muita inteligência na forma como essas investigações estão sendo conduzidas, Léo, porque essas investigações estão sendo conduzidas agora no sentido de desconstruírem a falsa ilusão que existia na cabeça das pessoas de que se for juiz, é honesto, imparcial e inquestionável. Se for militar, é justo e jamais será corrupto. Essa desconstrução ela é muito importante, porque ela acaba humanizando essas pessoas que antes eram consideradas semideuses, né? Tudo bem, o Moro não era semideus, o Moro era o deus completo, mas os demais juízes, demais desembargadores e ministros para a sociedade brasileira eram semideuses inquestionáveis, assim como os militares, para muitos brasileiros, eram pessoas incorruptíveis. E no momento que a gente mostra que os militares não estavam lutando contra o comunismo, mas eles estavam lutando pelos privilégios próprios, eles não lutavam contra a corrupção, mas eles lutavam para que eles tivessem o proveito da corrupção, a gente vai desconstruindo essa história que acabou ficando perigosa no Brasil. A gente vê que era uma verdadeira a intervenção federal determinada pelo Temer, né, que foi assolado pelo general Sérgio Etchegóin, que era o GSI dele, né, no período em que ele ocupou a presidência, né, depois do impeachment sem crime de responsabilidade. Né, era uma verdadeira... Ali começou a esculhambação do Exército. E tem dois nomes que ainda estão ocultos. Um, Sérgio Etchegóin, que tem que explicar muita coisa desse período tenebroso, né, da história do país, porque o Sérgio Etchegóin foi o primeiro militar da ativa, desde o fim da ditadura, que ocupou um cargo civil, porque quando ele foi nomeado ministro-chefe do GSI, ele ainda estava na ativa, que ocupou um cargo civil dentro do Palácio do Planalto. No dia seguinte à deposição da Dilma, o senador, hoje, na época ex-ministro Jacques Wagner, chamou a minha atenção para esse ponto específico. E para o Sérgio Etchegóin, ele disse: Lula, isso não vai dar certo. Né? Você não bota, né, impunemente um general da ativa 4 estrelas dentro do Palácio do Planalto. E o Etchegóin foi quem urdiu aquela intervenção, né, na segurança pública, que era uma intervenção no estado do Rio de Janeiro. Ele que definiu o nome do Braga Neto para assumir, né, o cargo. E o Braga Neto, durante o período de intervenção, ele foi o governador de fato do estado do Rio de Janeiro. Né? Ele foi o governador de fato. Não, a gente tem que lembrar que durante a intervenção, né, houve o assassinato da Marielle. Né? As primeiras investigações da intervenção, as primeiras investigações do assassinato foram com ele como interventor, e ele tem informações que ainda não estão públicas daquele início das investigações do assassinato da Marielle. Isso o cacifa para, né, essa transição para o Ministério do Bolsonaro na Casa Civil. E aí vem um outro personagem que ainda está oculto hoje, Helena, né, que é o nano-general Heleno, que foi um dos comandantes, né, das tropas da ONU no Haiti. E aonde aconteceu o assassinato do primeiro-ministro por um golpe, né, um golpe de Estado que tinha interesses privados dessa empresa de segurança privada que vendia coletes, né, e que vai se reproduzir. Ela chega, então, no Rio de Janeiro para fazer uma venda sem licitação, um contrato emergencial superfaturado e sob a administração de quem? Do Braga Neto. O Braga Neto, que dentro da Academia Militar das Agulhas Negras tinha sido cadete de quem? Do general Heleno. Né? O general Heleno, que era uma espécie de líder intelectual, entre aspas, dessa turma. Então, Helena, essa ação de hoje, a Operação Perfídia, que terá desdobramentos, né, ela vai capturar, sim, o Braga Neto para dentro desse lodaçal. Não à toa, a reação dele hoje foi dizer que era uma fishing expedition, ou seja,
uma busca ampla, né, de provas indeterminadas contra em relação a assuntos diversos para incriminá-lo de alguma forma. E ele, né, certamente ele estava antevendo alguma coisa. Na semana passada, ele avisou ao Valdemar da Costa Neto, na sexta-feira da semana passada, que não queria disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, porque ele vinha sendo candidato colocado pelo bolsonarismo, pela extrema-direita, para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Inclusive, há uma pesquisa do PL que está em curso com o nome dele colocado para a prefeitura, mas ele avisou desde a sexta-feira que não seria. Ele estava cheirando alguma coisa. Pode ter tido até vazamento, né, dessa operação. Não é impossível que tenha acontecido. Agora, arrastou de vez, né, o exército para esse pântano, né, que não é só o discurso golpista, o consórcio golpista, não, é roubo, é superfaturamento, é compra de coisas que não poderiam estar acontecendo, como aconteceu lá com a intervenção, né, os gastos de 1 bilhão e 600 milhões da intervenção, com compra de produtos de luxo, comidas de luxo, vinhos, né? E nesse caso aqui, a tentativa de compra de coletes superfaturados de uma empresa suspeita.